Graça e paz, povo de Deus. Que Deus continue te abençoando poderosamente com toda sorte de bênçãos. Amém, irmãos? Irmãos, vocês que me acompanham aí no YouTube, inscreve aí no meu canal, aperta o joinha aí, ativa o sininho para que seu nome apareça aqui. Eu vou continuar sempre orando para vocês, pedindo a Deus para que Deus protege a você e toda a sua família. Amém, irmãos? E hoje é o dia da oração da água ungida. Então, vocês não esquecem do copo com água, porque depois que consagrar essa água vai virar um remédio, irmãos. Né? E vai ser importante para a família. Você vai derramar um pouquinho na jarra da sua casa e eu tenho certeza que Deus vai abençoar, vai prosperar a vida de cada um de vocês. As enfermidades vão cair por terra. Então inscreve aí no YouTube, no meu canal, irmãos, para que seu nome apareça aqui e eu vou estar sempre orando para você. Divulgue essa mensagem para umas outras pessoas, para eles verem como é a vida nossa através do Espírito Santo de Deus. Amém? Então eu quero compartilhar com vocês hoje, irmãos, sobre o Espírito Santo, né, de Deus abençoando e protegendo a todos nós, a nossa família. Então vamos abrir a palavra de Deus lá em Atos, no capítulo 10, no versículo 1, que diz o seguinte: havia em Cesárea um homem chamado Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Né? Então, piedoso ele era, temente a Deus, e ele e toda a sua casa. Então, ele e toda a sua casa, eles eram temente a Deus, piedosos, sempre buscava a Deus, né? E qual ele fazia? Dava muita esmola ao povo, ele dava muita esmola ao povo e continuava sempre orando, sempre continuamente em oração, orando a Deus, pedindo a Deus uma bênção, né? Um milagre. E esse quase a hora nona do seu dia, ele viu claramente numa visão um anjo de Deus que dirigia para ele, que dizia: Cornélio, o qual ele fechava os olhos dele e ele era muito atemorizado, né? E ele disse: o que quer, Senhor? O que quer, Senhor? O anjo respondeu: as tuas orações e a tua esmola têm subido para a memória diante de Deus. Foram respondidas as tuas orações. Né? Então, agora, pois, envia um homem a Jope e manda chamar a Simão, que tem sido sobrenome, que tem tido um sobrenome de Pedro. Esse está com um certo Simão, curtindo, que tinha a sua casa junto ao mar. E ele te dirá o que deve fazer. Amém? Então, irmãos, ele retirando-se o anjo, e que foi falado, chamou os dois seus criados e um piedoso que estava ao seu serviço, e havendo-lhe contado tudo que havia a Jope. Então, olha para você ver, Deus, o Cornélio, ele é um homem pouco falado na Bíblia, né? Mas lá em Atos fala que ele orou muito a Deus, ele era um homem muito bom, tinha um coração muito amoroso ao povo, então ele dava muitas esmolas ao povo, né? E a palavra de Deus diz que é dando que se recebe, né? Então ele dava muita esmola para o povo, que pedia ali, ele dava com o coração aberto, né? Então ele sempre em oração, sempre orando a Deus, buscando a Deus. Isso é a nossa obrigação, irmãos. Nós que servimos a Deus, é isso que nós temos que fazer. É buscar a Deus, orar a Deus,
buscar a Deus constantemente e orar sem cessar. O que Deus quer que nós fazemos é isso, buscar a Ele, né? E ele estava sempre buscando a Deus e orando a Deus, buscando a Deus e dando esmola aos pobres, buscando a Deus e dando esmola aos pobres, né? Então o anjo se retirando dali e falava, né? Chamou, aí o Cornélio foi e chamou os dois seus criados, que também eram dois homens tementes a Deus, um piedoso que estava ao seu serviço também, fora os seus dois filhos. Ele chamou também um outro piedoso que também era um temente a Deus, um servo de Deus, né, que estava ao seu serviço, que havendo-lhe contado tudo, enviou a Jope. Então eles foram até a Jope. Foram os três, né? Foram o Cornélio e esses três, né? Os dois filhos dele e o piedoso que estava lá. Eles foram até a Jope, foi falar, foi fazer o que o anjo mandou. O anjo ele foi lá e disse para pedir a Pedro para pregar para aquele povo. Então, ele foi lá pedir a Pedro para pregar aquele povo, porque o povo estava lá, mas era tudo perdido. Eles não tinham conhecimento. Então, eles eram homens escolhidos, as pessoas escolhidas por Deus. Porque a palavra de Deus diz que Deus nos escolheu dentro do ventre da nossa mãe. Então, antes de nós irmos aqui na terra, ele já conhecia nós há muito tempo, ele já sabia. Então, aquele povo estava lá perdido, não tinha conhecimento de nada. Então, Deus mandou o anjo ir lá conversar com Pedro, para Pedro ir lá para pregar para o povo. Olha para você ver, irmãos, como é que Deus é tão maravilhoso, que quando nós estamos orando, sem cessar, nós achamos que Deus não está ouvindo, mas Ele está ouvindo sim, porque depois Deus mandou o anjo falar com Cornélio, que as suas orações foram atendidas, chegou no trono, as suas esmolas chegou no trono, e Deus abençoou ele de uma tal forma, né, que foi extraordinário as bênçãos de Deus para Cornélio. Então Pedro, aí depois que ele foi lá falar com Pedro, Pedro foi lá e pregou aquele povo que estava lá totalmente perdido, coitado. Eles tinham conhecimento de Deus, sabia que Deus existe, mas não tinha nada, não sabia nada da palavra, da verdade, né? Na vida deles, eles não sabiam nada. Então Pedro começou a pregar para eles, com uma tal forma que Pedro pegou firme, que Pedro estava cheio da unção, do poder de Deus. E quando Pedro começou a falar, a pregar para ele, como diz lá no versículo 44, no capítulo 10, no versículo 44, que dizendo Pedro essas palavras, Pedro estava pregando para ele, falou umas palavras tão fortes lá para eles, começou a cair o Espírito Santo de Deus, glória a Deus, né? A todas as famílias começaram a receber o Espírito Santo de Deus, caiu em todos, pais, mães, filhos, netos, netas, em todo mundo. Todos que estavam lá receberam o Espírito Santo de Deus. Todos que ouviram a palavra. Amém? É assim que Deus está fazendo na sua casa, irmãos. É assim que Deus está abençoando o seu lar, né? Porque através de você que me acompanha aqui no YouTube, que me segue, né? Você é um escolhido ou uma escolhida por Deus. Então, através da sua pessoa, das suas orações que você ouve comigo, né? Deus está abençoando a sua família, está abençoando o seu lar, a sua casa. Você está sendo protegido ou protegido pelo Espírito Santo de Deus, né? O Espírito Santo de Deus, porque Jesus veio para salvar a família, né? Para salvar a humanidade, porque Deus tem promessa na vida de cada um de nós, entende? Deus ele tem promessa na vida de cada um de nós, e na sua casa e na sua família também Deus tem promessa. Deus tem promessa, porque o Espírito Santo ele tem poder para transformar
a vida da nossa família. Tem muitas pessoas da nossa família que não conhecem a palavra, não aceitou Jesus, não tem conhecimento nada da Bíblia, mas Deus transforma. Deus transforma aquela pessoa, né? Às vezes você tem um irmão, uma irmã, um sobrinho, uma sobrinha, um neto, uma neta, um tio, um parente qualquer, que dentro da sua casa, que estão nas drogas, ou nas bebidas, ou roubando, ou fazendo, roubando de alguém na rua, com seus colegas, falando que é seus amigos, ou fazendo outras coisas graves, né? E você está sem saber, talvez você ora para essa pessoa e nada acontece. Você não vê nada acontecer, né? Mas você, às vezes, você se acha que Deus não está te dando uma resposta. Você está sem saber que Deus está te ouvindo ou não. Mas você tem que ficar atento, porque as nossas orações é atendida. Você vê Cornélio, ele estava orando, dando esmola aos pobres, mexeu com o coração de Deus. Deus, na mesma hora, mandou um anjo lá falar com ele para fazer, para ele plantar, ir lá, ter a disposição de ir lá, falar com Pedro, para pregar para aquele povo que estava perdido. E ele fez o que? Ele pegou os filhos e o companheiro dele foram lá pregar. Então ele fez o trabalho dele e foi abençoado. E você, irmãos? Você acha que você não merece as bênçãos de Deus, sendo que o Deus que abençoou Cornélio, que abençoou Pedro lá naquela hora, que usou Pedro para ministrar aquela palavra, e não o mesmo Deus que está te abençoando, que você está orando para ele, está pedindo a ele uma bênção, você acha que você está perdendo seu tempo, não vai conseguir alcançar? É o mesmo Deus, claro que vai, né? Você talvez fique até com medo daquele viciado ou viciada, né? Ser morto por algum acidente, ou por alguma bala perdida, né? Mas nessa hora você deve se lembrar que no controle dos seus parentes, quem está é Deus, é o nosso Pai poderoso, não é eu nem você, é o Deus que está no controle da vida de seus parentes, né? Por exemplo, né? Ele está ouvindo, olha o exemplo do Cornélio, dando esmola aos pobres e orando a Deus. Deus atendeu ele foi mais abençoado do que ele imaginava, né? O que o anjo falou com ele. E por que você é diferente do Cornélio? Eu sou diferente do Cornélio. Não mereço as bênçãos que você está pedindo. Eu não mereço, nem você merece. Por quê? Sendo que Deus é o mesmo, né? E Ele está para todos. Ele está para todos. Temos que ter a paciência e deixar o Espírito Santo de Deus fazer a obra em nossa vida. Porque na nossa família e na nossa vida, porque é assim que Ele vai trabalhar na nossa vida, na nossa família, para nós conseguir alcançar aquilo que pedimos. Então Jesus deixa claro que a primazia deve ser a sua casa, mas não exclui o que serve a Deus. Porque se excluir o que serve a Deus da sua casa, excluir, que eu falo assim, por exemplo, tem alguma pessoa de outra denominação na sua casa que não aceita você tá orando, fazer uma oração lá, eles não aceitam, mas não, essa pessoa também não deve ser excluída e nem você sair de lá, só com a permissão de Deus, a não ser que você está querendo ir trabalhar para Deus em outro lugar e fazer, você é um pastor ou vai para outra igreja, vai para outro lugar, é diferente, irmãos, né? Então, nós temos que fazer a vontade do Pai. Só saímos se Deus permitir, porque Ele quer abençoar.
Ele quer abençoar o seu lar, a sua casa, através do Espírito Santo, onde o Espírito Santo está habitando. O Espírito Santo está habitando na sua casa, protegendo a sua casa e abençoando todos que estão lá, através de você. Né? A obra do Senhor em nossa família não avança, ela não avança com base em nossa sabedoria, ou com força, ou com entendimento, não. Mas sim com o poder do Espírito Santo de Deus que nos purifica, nos abençoa, nos protege, nos livra de todo mal. Então, Ele faz em nós em um. Ele faz nós em um. A nossa unidade familiar, na nossa unidade familiar, Deus está no propósito. Deus tem propósito na vida de cada um de nós. Então, Ele faz nós em um. Ele habita na nossa vida, na nossa casa, por exemplo, nos seus filhos, nos seus netos, nos seus irmãos, nos seus parentes, através das suas orações. O Espírito Santo está habitando ali, como Pedro fez lá, né? Eles não tinham conhecimento de nada. Na hora que Pedro começou a pregar para eles lá, o Espírito Santo desceu em todos, em toda a família. O Espírito Santo desceu. E por que na sua não, irmãos? Através das suas orações, por que ele não vai descer na sua família? Você orando para sua família, o Espírito Santo, ele é justo. Ele vai se descer, vai proteger, vai incorporar na sua família, nos seus filhos, nos seus netos, nos seus parentes, ali dentro da sua casa, e vai fazer a obra. Ali ele vai trabalhar na vida daqueles que estão lá, através das suas orações. Você não pode parar de orar, né? Porque Deus, ele faz nós em um, né? Então ele desce em todos como um só. É um Espírito só. O Espírito Santo de Deus desce como um, mas espalha em toda a nossa família, né? Então nós temos, ele nos faz um na nossa unidade familiar, né? Deus, ele abre os nossos olhos e ajude a nós a buscar a sua presença. Ele ajuda a buscar a sua presença nos seus lares, com as forças do Espírito Santo de Deus a cada dia. Glória a Deus. Então o Espírito Santo de Deus, irmão, ele que nos conduz, ele que nos ensina, ele que nos dá livramento, nos dá força, nos livra das armadilhas diabólicas. A gente está vendo tanta maldade acontecer aí com o povo, né? E muitas pessoas, né, que está atravessando a rua, por exemplo, né? Ele está atravessando, tem um carro parado aqui, ele está atravessando, mas não está sabendo que vem outro aqui. Aí ele vai, na hora que ele está chegando aqui, na mesma hora ele sai fora. É o livramento de Deus. É Deus que não permitiu. Tá andando com a moto, aí vai atravessar a linha de trem, vem um trem, na mesma hora ele desvia. A moto pode quebrar tudo, mas ele desvia. A moto ele vai ter outra, mas Deus está dando um livramento para ele. Deus não permite. O diabo, ele faz tudo para levar as pessoas, mas Deus só leva com a permissão de Deus, igual Jó. Pode levar tudo, mas não mexe na vida dele, né? Assim é a sua vida também. Se Deus está te dando, está permitindo que você perdeu tudo, como o povo lá do Rio Grande do Sul, perderam tudo, mas Deus está no controle da vida deles. Deus está abençoando, vai restituir, vai dar a eles tudo de volta. Em nome do Senhor Jesus, eu creio que aquele povo que está sofrendo, eles vão conseguir restituir tudo de novo, novamente, em nome de Jesus. Eu creio, irmão, mesmo se eles estavam em pecado, eram pessoas que estavam fazendo nada que agradava a Deus, mas Deus é misericordioso, ele é bom, ele dá o castigo, mas também ele protege, ele salva, ele tira o povo daquela situação, ele não deixa o povo sofrer mais do que eles possam aguentar, né? Então aquilo ali tudo, irmãos, é uma fase, igual lá em Jerusalém.
Lá em Jerusalém também é uma fase, é uma guerra que está sendo destruída a cidade, né? Mas vai ser reconstruído. Mas isso tudo é bíblico. Isso está na Bíblia, isso vai acontecer. E porque Jesus está voltando, então a palavra de Deus diz que nos finais do tempo vai acontecer muitas tragédias, muitas coisas, como eu sempre falei, em cada 3 em 3 meses, ou 5 meses, a gente vai ver uma destruição em um país, ou numa cidade, no estado. Nós vamos ver isso porque é obra de Deus, isso é promessa de Deus, isso é bíblico, né? Porque Jesus ainda fala, ainda não será o meu fim. Então tem muita coisa para acontecer ainda no mundo, pelo mundo, sofrimento com muitas pessoas. A gente não sabe aonde, mas só Deus que sabe, por causa do pecado, né? Irmãos, as bênçãos do Espírito Santo em nossa casa não é somente para o marido, é para o marido, para a esposa, para os filhos, para os pais, para as mães, para a mãe, é igual eu falei, é para todos, né? Porque a palavra de Deus diz que ele veio abençoar a sua casa e toda a sua família. Então, toda a sua família que está sendo abençoada. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Mas muitos jovens, irmãos, muitos adolescentes dispensam essa oportunidade, né, de estar com Deus, porque eles querem mais a rua, ficar brincando, a fase de brincadeira, igual o meu caso, por exemplo, né? Eu não conhecia nada de Deus, não tinha conhecimento de nada, então meu negócio era brincar, fazer a fase da brincadeira. Mas chega numa certa idade, Deus dá um puxão de orelha na gente e fala, chega, agora você vai vir trabalhar para mim. Foi o meu caso e muitos também, né? Então muitos jovens, né, eles sofrem, ou talvez vai para cadeia, né, vai preso porque fez coisas que não agradou a Deus. Lá vai ouvir a palavra de alguns pastores, bispos, missionários, que vão lá pregar, aí eles vão e aceitam Jesus e convertem e vão para a igreja, né? Mas teve que passar por quê? Por uma aprovação de parar lá na cadeia, né? Assim somos nós. Quando nós não vamos pelo amor, a gente vai pela dor, né? Então os adolescentes são assim, mas quando chegam na certa idade, eles vão ser puxados, vão ter um puxão de orelha. Mas muitos que estão fazendo pecado exagerado, estão desobedecendo os pais e tá indo embora mais cedo, né? Porque é permissão de Deus, né? Agora, a obra do Senhor em nossa família não é avançada como a base da nossa sabedoria, da nossa força, do nosso conhecimento, não, mas no poder do Espírito Santo de Deus em nós, que ele faz em nós em um. Ele é um só em nós, em toda a família, ele é um só, em nossa unidade familiar, né? Deus abra os nossos olhos e nos ajude a buscar a esperança, né? A presença do nosso Pai, do nosso lares, né? A cada dia. Então ele faz, né? Ele abre nossos olhos para nos ajudar a buscar a presença do Espírito Santo em nossos lares a cada dia, do nosso Pai em nossos lares a cada dia. E o Espírito Santo, nos guiando em nossas decisões, né? E nos protege. Ele nos protege dos perigos físicos e espirituais. Ele nos protege das armadilhas diabólicas. Ele não deixa o diabo querer fazer o que ele quer com nós, né? Porque nós estamos protegidos, nós somos vigiados 24 horas. E ele conhece, ele conhece o coração de cada um de nós, né? Ele é conhecido como Consolador, para acalmar nossos temores e encher de esperança. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Amém, irmãos? Então, ele é nosso Consolador. Então, ele acalma nossos temores e enche de esperança. Nós temos que ter paciência, não é verdade?
Em João, irmãos, no capítulo 15, versículo 26, disse que Jesus chamou, Jesus chamou o Espírito Santo como ajudador, que nos guia a toda a verdade, né? Nos converte dos pecados, nos dá bênção, nos protege, na justiça do juízo. Ele vem para nos proteger, não é verdade? Nós não sabemos a hora como devemos, mas o Espírito Santo de Deus, ele nos leva a muitas situações diversas em nossa vida, né? Nossa vida diária. Ele está sempre com você, irmãos, em sua casa, né? E em seus filhos, com seus parentes, completo, como diz o que lemos, né? Então, se o Espírito Santo desceu na toda a família, então ele está com todos nós que estamos buscando a Ele, que nós, todos aqueles que buscam a Deus, têm o Espírito Santo de Deus. Todos aqueles da sua família têm o Espírito Santo de Deus, né? Então, ele está em sua casa, em seus filhos, com seus parentes, completo, como diz o que lemos, né? E as tuas orações estão na memória de Deus, que Deus está ouvindo as suas orações. Então está na memória de Deus. Deus farão ouvida. Deus farão ouvir. Ele nos dá ouvida. Ele nos dá vida e vida com abundância. Ele está ouvindo as nossas orações. Então Ele quer sempre nos abençoar, nos proteger e nos guardar. Ele veio para salvar a nossa família. Amém? E o Espírito Santo de Deus é nosso consolador, que nos protege, está protegendo a você, a que está me ouvindo no YouTube, a sua família, que está sendo protegida, e todo o seu lar está sendo abençoado e protegido no nome do Senhor Jesus. Amém? Então nós vamos orar agora, nesse momento, vamos pedir a Deus para que Deus nos proteja e nos guarda. Que guarda seu lar, sua casa, para que o diabo não use ninguém para querer invadir sua casa, para querer roubar ou fazer alguma coisa, destruição na sua família, na sua casa. Amém? Então vamos orar a Deus. Senhor, trazer a este lar a harmonia tão necessária nos dias de hoje, Pai. Senhor, que nenhum desejo ruim recaia sobre alguém dessas famílias que me ouve agora nesse momento, Pai. Senhor, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor dá ordem, o respeito, mutua a alegria, a fé, meu Deus amado, e seja sempre conosco a caminhar e guiar por várias gerações em nome de Jesus. Pai, eu te peço que o Senhor abençoe todos, meu Pai, protege e guarda todos nós, Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus amado. Oh, meu Pai, peço, Senhor, que o Senhor abençoe todas as famílias, principalmente as que estão sofrendo lá no Rio Grande do Sul, Pai. Protege aquele povo, meu Pai. Deus, tira aquele povo daquela situação, Pai. Restitui, meu Pai, aquilo que eles perderam, Pai. E abençoa, Pai, em nome de Jesus. Por isso, meu Pai, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor proteja cada um de nós e que o Espírito Santo de Deus esteja no lar de cada pessoa que está me acompanhando aqui no YouTube agora nesse momento, que está abençoando a todos em nome de Jesus. Pai, nesse momento eu quero pedir ao Senhor também essa bênção dessa água, Pai. Deus, todos que estiver com um copo com água, eu peço que o Senhor consagre essa água agora nesse momento, Pai. Deus, consagra essa água, derrama a tua virtude e teu poder nessa água para que todos que tomarem sejam curados de qualquer enfermidade, qualquer doença, meu Pai. Aqueles que estiverem viciados em drogas, meu Pai, em bebidas, marido ou esposa que está sofrendo com essas drogas, meu Pai. Meu Deus, que quando eles tomarem essa água, meu Pai, esse vício desses prazeres, eles vão tomar nojo em nome de Jesus. Pai, eu creio. Então eu te peço, consagra mais uma vez quem vai estar com o copo com água, que seja consagrado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Muito obrigado, Jesus. E graças a Deus. Amém
Que Deus abençoe vocês todos, irmãos. Manda essa mensagem para outras pessoas, irmãos, para que ela seja divulgada para muitas pessoas que precisam de ter um compromisso com Deus, está sofrendo com os filhos, está sofrendo com os maridos, ou sofrendo com os pais, né? Então manda essa mensagem para eles, para que eles, né, recebam essa virtude, esse poder dessa unção de Deus nessa mensagem em nome de Jesus. Amém? Que a paz do Senhor seja convosco, que todos vocês que me curtiram com o joinha e ativaram o sininho aí, que Deus prospere a sua vida em nome de Jesus. A paz do Senhor, irmãos.